irmãos. Vira para o teu irmão e diga assim: você é um vencedor. Só por você estar aqui, você já está abençoado. Quem crê nisso? Amém, não? Glória a Deus. Estava pensando no que ministrar nesse penúltimo dia do ano. E Deus me trouxe uma mensagem, na verdade, ouvindo a mensagem de um pastor, do Hernandes Dias Lopes, e Deus falou muito ao meu coração, e aí Deus ampliou isso, e eu quero repartir isso com vocês. Nós temos, na última vez que eu ministrei, eu falei sobre duas coisas que agradam a Deus. Quem lembra disso? Não sei se alguém lembra. E eu lembro que nós falamos lá de que Caleb e Josué chegaram para Deus depois que os espias deram um relatório bom, ao mesmo tempo duvidoso, repleto de incredulidade, de ingratidão. E ali eles falaram: se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar na terra e vamos possuir a terra. E o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. E ali nós falamos sobre duas coisas que agradam a Deus. A fé agrada a Deus. Diga assim: a fé agrada a Deus. Queridos, Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, não? E a outra coisa que agrada a Deus é a gratidão. Deus tem, me parece, a gente lê a Bíblia, e Deus tem um problema muito sério com a ingratidão. Porque Ele tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos. E por mais que o ano tenha sido difícil, você tem coisas para agradecer. Quem tem coisas para agradecer aqui? Só de você estar aqui nessa noite vestido, de você não estar no hospital, não estar doente, não estar com dores, só de você ter a fé que você tem no Senhor, só de saber que você, se você morrer agora, né, você vai estar com o Senhor por toda a eternidade. Irmãos, só isso é suficiente. De você olhar para as situações que estão ao seu redor, situações às vezes difíceis, com filhos, com finanças, você sabe que isso tem solução, amém? Porque o nosso Deus é maior do que isso. Então, fé e gratidão são elementos essenciais para a nossa vida, e é assim que nós agradamos a Deus. E nessa noite eu quero falar um pouquinho mais, eu quero terminar essa palavra falando mais um ingrediente que agrada a Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 17. Gênesis 17, no verso de número 1. Quando atingiu Abrão a idade, que idade, irmãos? Quem quer chegar a 99 anos aqui? Levanta a mão. 99. Alguns não levantaram, né? 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão rosto em terra, e Deus lhe falou, e assim Deus continua falando com ele. Queridos, nós podemos dividir, de uma forma mais simples, a história da humanidade em três grandes momentos. Se você pegar desde a criação do homem até hoje, nós tivemos três grandes eventos, que todos esses eventos, eles interferiram e interferem na vida de todos os seres humanos da terra e de todas as famílias da terra. O primeiro evento foi a criação de Adão e Eva, do homem e da mulher. Então inaugurou ali agora a humanidade. A humanidade começa ali no Éden. O segundo grande evento é o momento em que Deus chama Abraão, porque agora Deus quer levantar uma nação, um povo, através de um homem chamado Abraão, e através dele fazer uma grande nação que possa abençoar e levar o nome dele sobre toda a terra. Inclusive, a promessa é que através de ti, Abraão, eu vou abençoar quem? Todas as famílias da terra. E o terceiro e último grande evento é a vinda de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, e isso influencia a nossa eternidade. Amém, queridos? Então, se nós pensarmos nisso, nós estamos vendo aqui um momento em que Deus está tendo
Abraão está tendo um novo momento com Deus. Lá em Gênesis 12, Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão reúne tudo, larga a família, os familiares, na verdade, deixa os seus bens e começa a seguir debaixo de uma direção de Deus. E ele começa a demarcar todo um território onde futuramente a grande nação de Israel iria ocupar, e ocupou, e ocupa até hoje parte dela. E nesse momento agora, aqui no capítulo 17, a palavra de Deus está dizendo: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, e a palavra diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe. Então Deus vem até Abraão, lá no capítulo 12, chama Abraão, levanta um altar ao Senhor, começa a andar, e depois de 24 anos, Abraão tinha 75 anos lá no capítulo 12, agora Abraão está com quantos anos aqui? 99 anos, 24 anos depois, Deus aparece a Abraão, e agora Deus vai fazer algo tremendo na vida dele. Primeira coisa que Deus faz aqui, Deus estabelece com Abraão uma aliança, e nessa aliança está contido o quê? A mudança do seu nome. Você não chamará mais Abrão, pai exaltado, você passará a chamar Abraão, pai de multidões. Então Deus muda o nome de um homem. Inclusive, o dia que você creu em Cristo, diz a Bíblia que o teu nome, o teu novo nome foi escrito na glória. Há uma pedrinha branca que está escrito o seu nome, o seu novo nome. Deus, quando olha para você, Ele vê você com um novo nome. Então você não chama mais Kelson, você chama um outro nome que Deus sabe e que você vai conhecer um dia. Amém, não? Então Deus muda o nome de Abraão, significando aquilo que ele realmente é. Deus dá nome para as pessoas segundo aquilo que eles são, né? Deus muda o nome de Abraão, Deus estabelece uma aliança com Abraão, Deus diz para Abraão que ele seria fecundo, seria próspero, e Deus estabelece aqui uma marca em Abraão, que é a circuncisão. E ele diz assim: a minha aliança estará na vossa carne, será aliança perpétua, uma aliança geracional. Mas o que nós vemos aqui nesse texto é que quando Deus fala com Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou aquele que faz todas as coisas, que fez todas as coisas, eu estou acima de tudo, de todos. Ele diz para Abraão assim: anda na minha presença e ser perfeito. E essa palavra perfeição aqui está falando de algo completo, total. Está falando da integridade do corpo, alma e espírito debaixo da vontade de Deus. Está falando de maturidade. Mas a palavra que ele diz é: se você, Abraão, andar na minha presença, tudo aquilo que eu tenho programado na sua vida vai se concretizar. Se você me obedecer, se você continuar fazendo aquilo que eu estou dizendo para você, tudo vai acontecer. E ele havia desobedecido a Deus, ele havia tido um filho que não era o filho da promessa, que era Ismael, né? Com a egípcia, Agar. Mas mesmo assim, mesmo Abraão desobedecendo a Deus, o programa e o projeto de Deus ainda continua na vida de Abraão. Isso significa o quê? Que quando nós erramos, você erra e eu erro, nós pecamos contra o Senhor, Deus não apaga o programa e o projeto que Ele tem para a sua vida. Basta nós nos arrependermos daquilo que fizemos e começarmos a voltarmos à presença de Deus, e Deus continua com o seu processo, com o seu programa e com o plano que Ele estabeleceu para nós. Amém? Anda na minha presença. Abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 9. Deixa eu aumentar, expandir um pouquinho esse pensamento com você. Em Gênesis capítulo 9, no verso de número 15 em diante, até o final do capítulo, até o verso de número 23, Deus está aqui orientando Moisés. Agora aqui é com Moisés. E o que eu quero que vocês entendam, biblicamente falando, o que significa essa presença de Deus. Como que isso se estabeleceu através da vida de Abraão e agora na vida e no ministério de Moisés. E aí Deus dá a visão para Moisés do tabernáculo, da tenda da congregação, e ali diz a palavra, que havia uma nuvem que cobria o tabernáculo, versículo 16, 9 e 16,
Quem está comigo aí? Assim era de contínuo, presta atenção em cada palavra aqui. Assim era de contínuo, não havia interrupção. A nuvem o cobria quem? O tabernáculo, a tenda do testemunho. E de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia, verso 17, de sobre a tenda, os filhos de Israel, o que eles faziam, igreja? Se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, o que acontecia com o povo? Os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. O que aconteceu? Deus agora tira o povo do Egito, o povo está caminhando lá no deserto. Deus estabelece o seu tabernáculo, Deus, a tenda da congregação. Deus agora coloca uma nuvem. Interessante que essa nuvem, quando Moisés entrava na tenda, a nuvem vinha e se colocava à porta. Quando Moisés saía, ela se levantava e Moisés saía. Mas havia uma nuvem de dia e uma como aparência de fogo à noite. Significando que aquela nuvem era a presença de Deus sobre a vida do povo. Era a vontade de Deus sobre a vida do povo. Era a direção de Deus sobre a vida de Israel. Então, quando a nuvem se levantava, o povo pegava as suas coisas, desfazia as suas tendas e caminhava em direção à tenda, à nuvem. Quando a nuvem parava, o povo parava, se estabelecia ali, armavam-se as tendas. E diz a Bíblia, depois você pode ler em casa essa passagem, às vezes a nuvem se detinha por muitos dias sobre o tabernáculo. Então, os filhos de Israel ficavam ali. Ou a nuvem ficava poucos dias. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Às vezes ela ficava 2 dias, 1 mês ou mais tempo, e aí diz a Bíblia, segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Agora, olha para mim aqui. Imagina você lá no tabernáculo, você no arraial, e você tem a sua família, a sua tenda, e o que comanda a ida, a saída ou não, a partida ou não, era o movimento da nuvem. Amém, não? Então, aquele povo, eles viviam olhando para onde, gente? Para a nuvem. O povo, eles não podiam se distrair com as coisas aqui da terra. Porque se eles parassem de olhar a nuvem poderia se levantar e eles ficavam. Então eles viviam na terra, mas olhando para onde? Para o alto. Sim ou não? É interessante, irmãos, que isso, e era assim, não era programado. Poderia ser que, todo dia pela manhã, às 6 horas, a nuvem se levanta. Era assim, não? Não, não era. Não sabia que hora que a nuvem. Porque nós somos dados ao tradicionalismo. Nós somos dados às horas. Aí o povo falava assim, bom, eu olho às 6 e o restante do dia eu não olho mais para a nuvem. Por quê? Se ela não se levanta às 6 da manhã, ela não vai se levantar durante o dia. Não é assim, não? Eu venho no culto das 7, porque é 7 horas. Mas eu vou no culto e acabou. E só vou no domingo ou na quarta-feira. E nós nos acostumamos, e esse costume tira os nossos olhos do alto. Por isso que a partida da nuvem, ou a parada da nuvem, era algo que não estava programado. Quem programava era Deus. Era a vontade de Deus. Não estava dentro de um script. Não estava dentro de um modus operandi deles. Era Deus que governava. Era Deus que dizia a hora que ia, a hora que ficava. E às vezes a nuvem parava de manhã e partia à tarde. Então nem bem montava a sua casa, tinha que levantar de novo e sair. Mas eles estavam olhando para a nuvem. Isso faz toda a diferença para esse povo durante o tempo que eles caminharam no deserto. Eles aprenderam a olhar para a nuvem e saber que a presença de Deus estava com eles, cedo, à tarde e à noite,
mas que a presença de Deus tinha dia, hora e dava direção. Eu não sei qual era o dia, eu não sei qual é a hora, não sei para onde vamos, mas para onde a nuvem for, é lá que eu vou. Quem entende isso? A segunda coisa que acontece aqui no capítulo 10 de Números, disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para o que, igreja? Convocares, 2. Capítulo 10 de Números, verso 2. Servir-te-ão para convocares a congregação. Convocar quem? E para a partida dos arraiais. Segunda coisa que aconteceu, haviam 2 trombetas de prata, batida, de obras batida aqui, né? Trombetas de prata. E aí havia os toques dessa trombeta. Quando tocava-se as 2 trombetas, significa que o povo tinha que se reunir ao redor ali da tenda da congregação. Era hora do povo se levantar e se reunir. Quando tocava uma trombeta só, era hora dos líderes se reunirem, das autoridades, dos cabeças das tribos se reunirem. Quando tocava em arrebate, aquele né? Negócio mais ou menos desafinado, mas é mais ou menos desse jeito, né? E aí, o que acontecia? Esse era um momento de alegria, momento das colheitas, tinha todo um significado. O toque das trombetas era durante a guerra, o início da colheita, as partidas. Então, Deus usa a nuvem e o som da trombeta para dar direção e orientação para o povo. A nuvem é a vontade de Deus do dia, da hora da sua direção para a nossa vida. As trombetas de prata, quem tocava eram os sacerdotes. Então, era a trombeta de prata que reunia o povo e organizava o arraial. Trombeta de prata fala daquilo que nós ouvimos aqui na terra, da voz que nós ouvimos, e nós nos organizamos como igreja, como arraial de Deus, mas a nuvem é a vontade soberana e suprema de Deus que dirige a nossa vida. Amém, não? Isso significa o quê? Lá para Moisés, significa que se alguém não estivesse olhando para a nuvem, e a nuvem se levantava, e ela ia, e esse alguém queria dormir até mais tarde, ele ficava para trás. A presença de Deus ia embora, e a pessoa ficava. Significa que se alguém apressadinho quisesse andar um pouco mais apressado, ele andava para frente, e a nuvem ficava para trás, e ele saía fora da presença de Deus. Significava que Deus, é hora de acampar, e ele, não, hoje eu não estou a fim de acampar. E aí o povo acampava e ele ficava fora da vontade de Deus. No tempo de Moisés, a nuvem comandava. E no nosso tempo hoje, quem comanda? Cadê a nuvem? Onde está a vontade de Deus para nós? É o momento em que eu tenho que entrar no meu quarto e você entrar no seu quarto. E temos insistido com isso, com a igreja, em que você vai buscar de joelhos a vontade de Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus, o dia de Deus e a direção de Deus para a sua vida. As pessoas se perdem, sabe por quê? Porque elas não querem parar para ouvir a Deus e ficar ali aconchegado com o Senhor, na presença de Deus, buscando o Senhor. Isso é para nós hoje. E muitos de nós não temos entendido o mover da nuvem. Achamos que estamos debaixo da presença, mas não estamos mais. A presença foi. A nuvem se moveu, mas por ela não estar entendendo o mover da nuvem, ela está fora da vontade, do propósito, da proteção de Deus. Estar debaixo da nuvem é você estar protegido. Estar debaixo da nuvem é você ter alegria, é você ter esperança. Estar debaixo da nuvem é você ter paz, é você ter vitória, é você saber que Deus é com você. Amém, queridos? Ah, mas é trombeta. Daqui a pouco o sacerdote tocava, os líderes vinham, olha, está acontecendo isso, vamos arrumar aquilo, vamos organizar assim, ó, uma tribo fica aqui, outra tribo fica lá, vamos organizar essa história aqui, e assim por diante. E quando tocava as duas juntos, todo mundo vinha, ó, Deus está falando isso, e nós vamos fazer assim. Essa é a voz, a trombeta, fala daquilo que os líderes que o Senhor tem levantado aqui nessa terra têm dito.
Lá em Hebreus fala dos guias, obedecei os vossos guias. Está falando da voz dos líderes que o Senhor tem levantado, que significa as trombetas que tem tocado, da organização da sua igreja, da submissão à vontade de Deus, quando um líder fala. Sabemos, irmãos, a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas, e nós temos que tomar cuidado. Quem nós ouvimos? Se conhecemos aquela pessoa ou não? Se sabemos quem ela é? E muitas vezes nós valorizamos mais o desconhecido do que aquele que nós conhecemos. Conhecemos a sua família, conhecemos seus filhos, sabemos seus defeitos. E muitas vezes nós ouvimos alguém, e é muito bom, e tem muitas palavras boas na internet, mas às vezes damos mais crédito ao que nós ouvimos na internet, e não sabemos quem é, não sabemos como ele é, como marido, como mulher, como filho e assim por diante, mas não ouvimos aqueles que estão ao nosso redor, muitas vezes. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque o Senhor tem levantado líderes, homens, pastores, pastoras, que têm tido a palavra de Deus na sua boca para dar orientação, para organizar o arraial de Deus, para que a presença de Deus venha e o arraial caminhe debaixo da nuvem e da presença e da vontade de Deus. Que Deus nos ajude nisso, em nome de Jesus. Amém, não? É muito fácil, irmãos, sairmos da presença de Deus. E quando nós resistimos a Deus, quando nós estabelecemos uma contrariedade contra Deus, nós perdemos a presença de Deus. Lá no Éden foi assim. O primeiro grande evento, o que aconteceu com Adão e Eva, por que eles pecaram? Porque eles saíram da presença de Deus. Esse é o fato. Desobedeceram a Deus. O pecado, diga assim, o pecado é o único elemento que nos priva da presença de Deus. Pecado e Deus não se combinam. Quem entende isso? Não dá certo o pecado e Deus. Quando você fala de Deus, você fala de santidade. Quando você fala de pecado, você fala de falta de santidade. E Deus não dá certo, porque Ele é santo. Amém, queridos? Por isso que nós temos o sangue de Jesus. Temos o quê? Que nos purifica de todo o pecado. Por isso que quando nós pecamos, nós nos arrependemos. E o sangue de Jesus nos purifica para que a presença de Deus seja sobre nós novamente. Não dá certo. Aí eles correm da presença de Deus, Adão e Eva, Deus chama e aí há um antagonismo, porque pecado e Deus não se conversam. Mas quando há arrependimento, aí há sim um diálogo. Deus ouve a nossa oração e Deus nos purifica e nos aceita novamente. Amém? Não? No povo de Israel foi assim. E aí quando você olha lá em Êxodo capítulo 33, você não precisa abrir, nós vemos que o povo sai do Egito, caminha um pouco, Moisés sobe ao monte para receber as tábuas de Deus, os 10 mandamentos, e o povo fala assim, Moisés que subiu aí, está demorando demais, vamos juntar aqui, juntam uns bagulho lá, um monte de material e sai um bezerro. E quando Moisés desce, o povo está se prostituindo diante do bezerro. Está vendo como que é fácil sair fora? Bastaram 40 dias. E aí Moisés olha aquilo, fica tão irado, acaba arrojando, jogando as tábuas no chão novamente, depois tem que refazer essas tábuas. Ele pega aquele bezerro, ele destrói o bezerro. E aí o povo começa a chorar e começa a clamar, e Deus perdoa aquele pecado pela intercessão de Moisés. Mas é interessante, irmãos, depois você olha em casa, no capítulo 33, no verso 2, Deus fica tão aborrecido com o povo que ele fala assim, eu enviarei o anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus e assim por diante. Olha aqui, dá uma olhada aqui comigo, irmãos. O que Deus está dizendo é o seguinte, eu não vou com vocês mais, eu não subo com vocês, eu não subirei no meio de ti, diz aqui no verso de número 3, do capítulo 33 de Êxodo. Eu não subirei, mas eu vou enviar um anjo. E o anjo vai destruir os inimigos.
Ué, parece que está tudo bem. Ora, Deus não vai, mas vai o anjo. Olha, está certo. Pelo menos os inimigos serão destruídos, porque nós, o povo de Israel, não tinha como destruir os inimigos sem a presença de Deus. Mas o anjo iria à frente. Aí Moisés vira e fala assim, não, eu não quero isso. Eu quero é a tua presença. E ele diz lá no verso de número 5, se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair deste lugar. E Deus fala assim, então tira os atavios do povo. O atavio é dos enfeites, irmãos. Atavio fala de tudo aquilo que é artificial. Fala de tudo aquilo que não é natural em nós. Fala da nossa duplicidade. Fala da nossa falta de integridade. Daquilo que não é real, daquilo que não faz parte, daquilo que foi acoplado a nós, mas que não faz parte de nós. Fala assim, eu quero que vocês sejam íntegros agora, a partir de agora. Tire os atavios. Senão eu não subo no meio de vocês. Não há como Deus andar no nosso meio, se nós não tirarmos os atavios. Se nós não tirarmos do nosso meio aquilo que é contrário à santidade de Deus. Amém? No verso de número 16, aqui do Êxodo 33, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, pois como há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Isso aqui é Moisés falando para Deus. Olha, a diferença entre nós e as demais nações é que o Senhor anda conosco. E aí no capítulo 34, 9, ele diz assim, e disse, Senhor, se agora achei, Moisés falando novamente, achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, Deus. Esse povo é de dura serviço, perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança, mas segue conosco em nosso meio. Queridos, eu queria que nessa noite, amanhã é o último dia do ano, como chegar no final desse ano? Qual é a melhor maneira de chegarmos no final de 2018? Nós queremos chegar debaixo da presença de Deus, sob a presença de Deus. Que a mão de Deus seja sobre nós. E que comecemos 2019 debaixo da bênção de Deus, sob as bênçãos, a presença dEle. Amém, queridos? E nós temos que ter esse coração de Moisés. Talvez o povo fale assim, não, manda o anjo, tá bom. Às vezes nós nos contentamos com o anjo. Você sabe o que é contentar com o anjo? É você contentar com o plano B. Diga assim, eu não quero o plano B. Não tem plano B na minha vida. Amém, não? O plano A é o que vale. E Moisés estava dizendo assim, Deus, eu não aceito o plano B, eu quero o plano A. E o plano A é a tua presença. O anjo é bom, sim ou não? Quantos já viram anjos aqui? Já viu o anjo? Já viu o anjo? O anjo é muito bom, mas o anjo não é Deus. Graças a Deus pelos anjos. Mas anjo não é Deus. E eu quero a presença de quem? A presença de Deus. A maior necessidade da minha vida, da igreja, do ser humano, é da presença de Deus. Não há nada, irmãos, que possa igualar, substituir a presença de Deus. A presença de Deus em mim dá sentido à minha vida. É por isso que as pessoas às vezes se perdem na vida. Porque perderam o sentido da vida, porque perderam a presença de Deus. Amém? Ah, eu perdi o sentido da minha vida, porque você perdeu a presença. Porque se você está debaixo da presença de Deus, a tua vida tem sentido. O problema é quando nós nos contentamos com o plano paralelo, que é muito bom e é de Deus, mas quando não é de Deus, quando não é Deus, eu não quero. A única coisa que nos tira da presença de Deus é o pecado. Ela nos rouba, ela nos priva daquilo que o Senhor tem para nós. Agora, no povo de Israel, o grande pecado do povo foi o pecado da murmuração, o pecado da idolatria, o pecado da impaciência. Esses pecados levaram com que a presença de Deus saísse. E aí a presença de Deus sai, o povo fica à mercê dos inimigos.
E assim foi durante a luta dos profetas, todos eles profetizando para que o povo voltasse à presença de Deus. Sempre foi isso. Saíam da presença de Deus, o profeta vinha as consequências, daqui a pouco o povo voltava, Deus abençoava e assim por diante. Mas há coisas que têm concorrido com a presença de Deus. E, irmãos, eu quero dizer uma coisa. E essas coisas que concorrem com a presença de Deus não são os pecados escandalosos. A gente acha que, mas eu não mato, não roubo, né? Não são os pecados, entre aspas, né, os grandes pecados, se aqui tem pecado grande, não tem. Mas os pecados mais visíveis, mais terríveis, não. O que nos rouba a presença de Deus são coisas sutis na nossa vida. São pecados que você sabe qual é. E que está aí dentro de nós, concorrendo com a presença de Deus. São coisas que estão alojadas lá no escondido do nosso coração. E por que nós não abrimos? E por que nós não contamos? E é isso que tem levado muitas pessoas ao desespero e muitas vezes ao suicídio, porque elas acham que para aquela situação que elas estão atravessando não tem mais solução, então elas se matam. Elas tiram a sua própria vida, porque não querem abrir aquilo que está escondido há tanto tempo. E, irmãos, aquilo que está escondido é aquilo que te tira da presença de Deus, é aquilo que é feito no escuro, é aquilo que é guardado às 7 chaves dentro de nós. O problema é que quando nós nos contentamos com o anjo, com a bênção de Deus, mais do que o próprio Deus, nós estamos correndo um grave risco. Quando nós ficamos mais felizes por conquistas materiais ou promoções humanas do que com a própria presença de Deus. Se você ligar agora na televisão, ou você ligar o rádio nesse momento, as pessoas estão dando testemunho. E qual é o testemunho delas? Eu te pergunto. Qual é o testemunho? Porque eu consegui o quê? Eu consegui o carro, eu consegui minha casa. Irmãos, isso é graça de Deus, isso é bom, sim ou não? Não tem nada errado com isso. Eu fui promovido. Esses dias eu ouvi num canal, tinha lá um homem falando inglês lá, dando testemunho de que ele era um simples funcionário de segurança, agora ele é dono de uma empresa de segurança, e mostrou lá 5 mansões, que ele não aluga não, ele usa 5, e os carros que ele tinha. Mas eu não vejo testemunho de alguém que chegou lá na frente da televisão e disse assim: eu estava fora da presença de Deus, agora nada disso vale, é a presença de Deus que vale. Quando nós começamos a valorizar mais as conquistas, irmãos, tudo roda ao nosso redor. Quando nós estudamos, irmãos, não está errado o que eu estou falando, mas estudamos e alcançamos grandes degraus na vida, promoções, recursos financeiros e bens materiais. Quando a minha alegria é maior com essas coisas do que com a presença de Deus, nós estamos correndo um risco sério de nos contentarmos com aquilo que é da terra e não aquilo que é do céu, que é o Senhor. Amém, não? Casar é muito bom. Se você estiver solteiro, você vai casar em nome de Jesus, com uma pessoa abençoada, mas é muito bom. Mas é melhor a presença de Deus, isso é graça de Deus. O casamento, ter um filho é muito bom, é graça de Deus, mas a presença de Deus é melhor. O grande problema é quando nós nos contentamos com aquilo que Deus faz e não com aquilo que Ele representa para nós. Eu queria que você chegasse, eu também, sou o primeiro aqui, chegasse no final desse ano dizendo: Senhor, me perdoe, porque eu fico mais feliz de comprar um carro novo do que estar na Tua presença. Me perdoe, Senhor, porque eu fico mais feliz de estar passando umas férias em tal lugar do que estar aqui na Tua casa. Eu cheguei hoje de manhã aqui meio triste. Bastou um louvor aqui para Deus revigorar a minha alma, porque eu preciso dessa reunião. Eu preciso desse louvor. É insubstituível, irmãos. Uma mensagem na internet nunca será
em momento algum, igual a um culto como esse. Nunca será, é insubstituível. Lógico que Deus te abençoa ouvindo uma mensagem na internet e me abençoou também. Mas estar aqui com você, vira para o teu irmão e diga assim: estar aqui com você, não tem nada melhor. Fala para ele. Não tem nada melhor. Nada nesse mundo, nada, irmãos, pode satisfazer a nossa alma, a não ser a presença de Deus. Nós somos os mais infelizes de todos os homens, quando achamos que, se eu chegar lá, eu vou ser feliz. Não é assim que funciona. Amém, não? Isaías capítulo 1 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, ó vós, povo de Gomorra. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova. Eles estavam lá, levando incenso, fazendo festas, guardando os sábados, as convocações da congregação, maravilha, a trombeta de prata estava tocando, o povo estava se reunindo, mas ele diz assim: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus não dá certo com misturas. Não adianta reunir e continuar fazendo o que eu quero fazer. Não adianta reunir se eu não quiser olhar para a nuvem, e a nuvem de ir para lá e eu vim para cá. Deus diz para eu fazer alguma coisa, eu faço o contrário, e eu acho que está tudo certo. Nós estamos no fim dos tempos, e temos que tomar cuidado e nos preparar para isso mais do que nunca. E perguntar: será que eu estou debaixo da nuvem ou não? Será que eu estou no centro da vontade de Deus ou não? Então, se eu não estou, volta, se arrepende. E é uma noite de voltar e de falar: Senhor, eu não abro mão da Tua presença, por nenhuma aventura na minha vida, por nenhuma proposta financeira, por nenhuma malabarismo na questão administrativa, para ganhar um pouco mais. Eu não abro mão da Tua presença. Nós sabemos qual é o pecado que tem tentado nos roubar da presença de Deus. Aquelas coisas de estimação, eu chamo de pecado de estimação. É aquela coisa que eu acho que é tão bobinha, mas que ela vai crescendo e tomando conta, e me roubando da presença de Deus. Daqui a pouco eu estou dominado por Ele. Pecados que estão tão apegados às bênçãos de Deus, que eu acabo nem me lembrando mais de Deus, porque o que me interessa é aquilo que Deus me dá, e não a presença dEle. Pecado do esfriamento espiritual, de não orar, de não ler a Bíblia. O pecado de se amoldar ao mundo e os seus deleites e prazeres. O mundo é assim que eu vou ser. O pecado de levar a vida espiritual como um calendário. Vim no culto domingo à noite, bati o cartão. Agora estou salvo. Se você não sair desse lugar, debaixo da presença de Deus, não valeu nada. Amém, não? Porque Deus está nesse lugar, tem certeza disso. O pecado da murmuração, da ingratidão, da impureza, da incredulidade, da idolatria, colocar coisas no lugar de Deus, da desunião, do materialismo, da difamação. E Deus diz assim: enquanto o pecado não for removido, eu não vou no meio de vós. Eu não sou com você. Tira primeiro, e aí eu vou com você. É hora de decisão. Irmãos, o maior temor que nós devemos ter na nossa vida é o temor de ficarmos privados da bênção de Deus. Você lê Jeremias, Deus diz para Jeremias: Jeremias, para,
não ore mais por Judá. Irmãos, nesses últimos meses do ano eu li Jeremias. Eu não consigo ir para frente no texto, porque cada capítulo que eu leio eu estremeço por dentro. E ele disse para Jeremias 3 vezes, e na terceira vez ele fala assim: nem que Moisés e Samuel intercedesse por esse povo, eu não vou ouvir. Eles vão para o cativeiro, mas o meu projeto para eles, eu vou continuar. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas eles vão sofrer as consequências das suas escolhas, da idolatria, de terem me deixado, de terem saído fora. Se eles não me querem, então eles vão sofrer as consequências disso. Isso não é castigo de Deus, é consequência. E quando eu leio isso, eu falo: meu Deus, tem misericórdia. E o maior temor que eu tenho, Senhor, é Deus sair da tua presença. Por isso que eu falo: não, eu quero a nuvem. Aí eu tenho que renunciar a alguma coisa. Senhor, eu renuncio, não tem problema, mas eu quero a nuvem. A nuvem caminhou, a vontade de Deus me levou para lá, é para lá que eu vou. Há 18 anos atrás, Deus falou assim: a nuvem está mudando, saia dessa cidade. E nessa cidade, nós havíamos comprado um terreno, construído uma igreja, tinha mais 4 ou 5 igrejas na cidade, tinha uma casa de recuperação, casa de crianças órfãs abandonadas, e tinha umas 5 ou 6 igrejas em volta nas cidades, circunvizinhas. Ele falou assim: deixa tudo e vai embora. Chegamos aqui sem nada. Para dizer que não chegamos sem nada, a igreja nos presenteou com um carro pelo tempo que ficamos lá. Foi a primeira vez que nós tivemos um carro novo, um Gol ouro. Chegamos aqui com Gol, com ar-condicionado. Imagina um negócio desse. Subiu na prateleira, né? E eu falei para Deus, e temos falado para Deus: Deus, nós não queremos nos apegar a isso. Nos livre do apego a essas coisas aqui. Eu quero me desenraizar desse mundo, porque quando aquela trombeta tocar, eu quero subir. E nada me prende aqui. Nenhum ressentimento, nenhuma mágoa. Sabe, queridos, deixa eu falar algo que o Espírito falou para mim esses dias. Às vezes, nós estamos magoados com alguém, e não contamos para ninguém, não estamos falando com ninguém, mas lá em casa, entre casal, a gente desmancha em palavras negativas, e o mesmo demônio que ouviria para outro está ouvindo ali dentro. Então reúna com seu cônjuge para orar por aquilo, e não para aumentar o problema. Temor de Deus. Temor de Deus, de tocar no nome de Deus, tocar no manto do Senhor, tocar na santidade de Deus, tocar na vontade de Deus. Sabe, queridos, quando nós olhamos mais para os outros do que para Deus, nós estamos em risco. Começamos a olhar muito ao nosso redor, as pessoas. Quando nós valorizamos mais a estrutura da igreja do que a presença de Deus. Aquela igreja não tem a estrutura que eu gostaria, mas você está atrás da estrutura da presença. Onde quer que Deus quer que você fique? Eu quero que você fique aqui, se Deus quer que você fique aqui. Se Deus não te quer aqui, não fique aqui. Vá para o lugar onde Deus quer que você vá. Amém? Não? Desde que seja no Senhor e dentro da vontade dEle. Quando perdemos o senso de temor e de reverência, quando nós vamos à casa do pão, que é a igreja, e não vamos buscar o pão da vida, mas buscar o recheio do pão, buscar a bênção, mas não buscar o abençoador. Que Deus nos ajude nisso nessa noite. A questão, e eu quero encerrar: será que nós perdemos a nuvem? Para onde a nuvem foi? Será que nós perdemos a sintonia do mover e da movimentação da nuvem? Será que não ouvimos o toque da trombeta, dos líderes nos alertando? Olha, esse ano uma trombeta muito forte vai tocar aqui. Nós vamos ter aqui 3 domingos, de manhã e à noite, sobre o final dos tempos. O pastor está estudando isso de forma muito cuidadosa, porque eu creio que o Senhor está nos preparando para encontrar como noiva, encontrar com o noivo. Por isso, o temor de Deus
é o elemento chave para você se manter debaixo da nuvem. 3 coisas que agradam o Senhor e que nos mantém debaixo da nuvem do Senhor. Fé é a primeira coisa. Eu creio, eu vivo pela fé, eu não vivo pelo que eu sinto. Amém? Não. Gratidão, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez. E santidade. Eu não quero outra coisa na minha vida a não ser a presença de Deus, porque Deus é santo. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos e com muito temor, com muita reverência na presença do Pai, nós possamos nessa noite avaliar para onde será que foi a nuvem. Deus, será que eu perdi o compasso dela? Será que ela foi e eu fiquei? Será que eu estou debaixo da vontade de Deus? Será que os meus pastores, meus líderes, estão tocando a trombeta de prata, eu não estou ouvindo para o ajuntamento, porque no ajuntamento há o poder e a autoridade? O que nós concordarmos como igreja aqui na terra é feito aí nos céus. Então, Jesus, que nessa noite a glória do Senhor venha neste lugar. É com muito temor e tremor que eu prego essa mensagem, Senhor, porque ela é primeiramente para mim. É o Senhor falando comigo e me chamando a atenção. Com seus olhos fechados, pensa comigo. Será que nós temos tido mais alegria com as nossas conquistas, que é fruto da graça de Deus na nossa vida, do que com a presença de Deus? O nosso prazer qual tem sido? Querido, que você cresça em todas as áreas da sua vida, que você tenha uma família maravilhosa, linda, que você tenha um bom trabalho, que você prospere, tenha uma boa saúde. Mas quando a cura se torna motivo de maior alegria do que a presença de Deus, é hora de nós repensarmos. Qual é o meu prazer? Qual é o meu maior prazer? Pensa quanto tempo nós paramos na presença de Deus. Separamos para ouvir ao Pai. E ali dobramos nosso joelho para dizer: meu Pai, meu amado, estou aqui. Quanto nós lemos da Bíblia, quanto nós obedecemos, perdoamos, amamos aqueles que não gostam de nós, oramos por aqueles que querem o mal, o nosso mal. Meu Deus, é só pelo Teu Espírito. Humanamente falando é impossível. Por isso que nós devemos estar debaixo da Tua presença. Anda na minha presença, diz o Senhor a Abraão. Moisés disse: se a Tua presença não for no nosso meio, Deus, obrigado pelo anjo, mas eu quero a Tua presença. Sabe quando nós nos alegramos mais com o anjo do que com a presença? Ah, meu Deus, tenha misericórdia. O anjo é muito bom, o Senhor quem fez. Mas eu quero o Senhor, meu Pai, porque é na Tua presença que eu vou estar vivendo toda a eternidade. Comece a falar com o Senhor agora. Vem sobre nós, Espírito de amor. Queremos terminar bem esse ano, e a melhor maneira de terminarmos bem é terminarmos debaixo da Tua presença. É começarmos 2019 debaixo da Tua presença. O Senhor na nossa vida, no nosso meio, na nossa casa. O Senhor entrando na nossa casa, não tendo um cômodo, não tendo uma hora que o Senhor não possa entrar. É o Senhor indo conosco em todos os lugares. Se aquele lugar o Senhor não se está, eu não vou. Se o
Senhor não gosta daquilo, eu também não gosto. Se aquilo te aborrece, eu não vou fazer. Diga a Ele: eu quero a tua presença, Senhor. Que a graça do Senhor e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo e que a presença de Deus seja sobre a sua vida no encerramento deste ano, em todo o ano que se aproxima, em nome de Jesus. Amém e amém.